Oi, estamos de volta para continuar lendo a Bíblia, o Velho Testamento, o segundo livro da Bíblia do Velho Testamento, que é o livro de Êxodo, capítulo 10, a praga que Deus enviou de gafanhotos para o Egito. Êxodo, capítulo 10, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó. Tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Versículo 2. Para que vocês possam contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus é maravilhoso, Deus zombou mesmo do faraó. Versículo 3. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante a mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Versículo 4. Se vocês não quiserem deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre seu território amanhã. Versículo 5. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão tanto o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, como todas as árvores do campo. Versículo 6. Encherão os seus palácios e a casa de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que nem os seus pais nem antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Versículo 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor Deus deles. Não percebe que o Egito está arruinado? Versículo 8. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhe disse: vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me quem irá. Versículo 9. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, e nossas ovelhas
e os nossos bois, pois celebramos uma festa ao Senhor. Versículo 10. Disse-lhe Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor? Quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças, e claro que vocês estão com más intenções. Versículo 11. De forma alguma, só os homens poderão ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Versículo 13. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos. Versículo 14. Os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Versículo 15. Eles cobriram toda a face da terra de tal maneira que essa escureceu, devoraram tudo o que o granizo tinha deixado. Toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Versículo 16. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhe: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Versículo 17. Agora, perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Versículo 18. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Versículo 19. E o Senhor fez soprar com muito mais força um vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e
os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a terra, em toda a extensão do Egito. Versículo 20. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, ele não deixou que os israelitas saíssem. A praga das trevas, versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser palpadas. Versículo 22. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Versículo 23. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Versículo 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Versículo 25. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Versículo 26. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não sabemos quais animais sacrificamos. Versículo 27. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar sair. Versículo 28. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir minha face, você morrerá. Versículo 29. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais virei a sua face. Então isso aí foi mais um capítulo do livro de Êxodo, capítulo 10. O próximo vamos ler o capítulo 11, que continua esta mesma história. Em nome de Jesus, amém. Leia a Bíblia, que você vai ficar bem informado e seguir o melhor caminho para com Deus.